Valentina, pode iniciar. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É, Sou o Elisson, né, professor de vocês da disciplina de Química Geral, e vou estar dando sequência à segunda aula de vocês. Eu começar a aula sempre perguntando se vocês têm alguma dúvida a respeito da apostila, né? Bom, se não, vamos dar sequência e vocês podem também tirar essas dúvidas comigo ao final da aula. Então, vamos lá. Lembrando, essas aulas que nós trazemos aqui online é para tirar dúvidas e para acrescentar um pouco que já tem na apostila, né? E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui sobre transformações químicas, físicas também, desculpa. E vamos dar início então. Então, pessoal, as transformações químicas são processos nos quais substâncias sofrem mudanças em composição química, resultando na formação de novas substâncias com propriedades diferentes das iniciais, né? Essas transformações são fundamentais em diversas áreas, como, por exemplo, na indústria, na medicina, na biotecnologia e também na vida cotidiana, beleza? Quais são as diferenças entre uma transformação física e uma transformação química? Antes de, no caso, aprofundar nas transformações químicas, né, falar um pouquinho mais sobre isso, é importante a gente diferenciar o que, que seria isso entre transformações físicas e químicas, né? Enfim, as físicas envolvem mudanças no estado físico ou na aparência da substância, sem alterar sua composição química, né? Exemplos incluem mudança de estado, como por exemplo fusão, evaporação, solidificação, que é a água virar gelo, por exemplo, e dissolução. Transformações químicas, no caso, elas envolvem a quebra e formação de ligações químicas, resultando em novas substâncias. Exemplos incluem, por exemplo, a combustão, que ocorre nos nossos carros, né? Oxidação e fermentação também, que é onde a gente faz bebidas alcoólicas, por exemplo. Bom, aqui eu trago para vocês dois vídeos, né? Um explicando para a gente exemplificar mais sobre isso aí e sobre o que é transformação física e transformação química. Eu vou estar pedindo para um auxílio aqui para a gente passar esses vídeos. Só um minuto. Então, só me fala se vocês estão escutando o áudio, por favor.
E toda matéria pode sofrer transformação. A queima, por exemplo, representa uma transformação. Este vídeo tem por objetivo te mostrar como diferenciar as transformações físicas das químicas por meio de um mapa. Então, vamos ao vídeo. Como você já sabe, uma transformação pode ser física ou química. As transformações físicas também são chamadas de fenômenos físicos e ocorrem quando a composição química do material não sofre alteração durante as suas transformações, apenas muda o seu estado de agregação, isto é, não se formam novas substâncias durante o fenômeno físico. Ao contrário disso, as transformações químicas, que também são chamadas de fenômenos químicos, ocorrem quando a composição química do material sofre alteração, formando-se novas substâncias. Vamos iniciar nas transformações físicas. Por exemplo, ao aquecer a água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, mas ela não deixa de ser água quando sai de um estado para outro, pois a essência de suas moléculas permanecem inalteradas. Ou seja, não há alteração na composição química do material, pois a água continua sendo água, mesmo após a sua transformação. E claro, nada impede que a água, no estado gasoso, se condense e volte para o estado líquido novamente. Isto é, as transformações físicas se caracterizam por serem reversíveis. Toda transformação física é reversível. Se você amassar um papel, ele pode ser desamassado. Você também pode cortá-lo e ele continua sendo papel. Se você bater um carro sem explosão, ele pode ser consertado. Já o fogo é uma manifestação energética da combustão. Toda combustão é um fenômeno químico. Se você queimar uma folha de papel, a celulose se transforma em carbono, gás carbônico e água na forma de vapor. Ele jamais voltará a ser papel novamente. Queimou, já era. Por isso, as transformações químicas são irreversíveis. As transformações químicas também são conhecidas como reações químicas, nas quais se caracterizam por formarem novas substâncias. A formação da ferrugem também é um exemplo de transformação química. Nela, o ferro metálico se transforma em óxido de ferro, por ação do tempo, ar e umidade. Uma vez que o material sofre oxidação, já era. O máximo que você consegue fazer é remover o óxido formado na superfície. Porém, o óxido de ferro formado jamais voltará a ser ferro metálico novamente. Pelo menos não espontaneamente. Por isso, é preciso aprender a lidar com a ferrugem. Duvido que não tenha nenhuma conchinha de saudade. O amadurecimento fácil de
Outro exemplo fácil de entender é pensar no amadurecimento de uma fruta. Ela sofre transformação contínua e sem volta, irreversível. Uma vez que amadurece, jamais voltará a ser verde novamente, certo? De modo similar, isso também ocorre com o nosso corpo. As transformações que ocorrem em nós são puramente químicas, porque são irreversíveis, pelo menos até o momento. Gostando ou não, esse é o meu destino. E o seu também. Da velhice para a juventude, por enquanto só em filme. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e acompanhar as notificações. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Quando a gente ouve falar de reação química, dá sempre a impressão de que é alguma coisa perigosa e que sai fogo. As reações químicas podem ser perigosas e podem ter fogo. Aliás, o fogo é uma consequência de reações químicas. Mas reação química, em geral, é a mudança da ligação entre os átomos que compõem uma ou mais substâncias para formar novas substâncias. Ou seja, os átomos se organizam de uma forma diferente da que se organizavam antes da reação, transformando as substâncias que eram os reagentes em novas substâncias que são os produtos. Falando assim, tudo na teoria fica meio difícil de entender, mas e se a gente fizer algumas reações químicas para ver como é que isso acontece? Eu trouxe aqui esse metal, que é o magnésio, que é usado para fazer alguns tipos de roda de carro. Dá uma olhada só, que interessante. O magnésio, que estava no estado sólido, reagiu com o oxigênio do ar, que estava no estado gasoso, formando o óxido de magnésio, que é esse pozinho branco aqui. E essa é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. Mas para eu começar essa reação química, tive que colocar fogo usando um isqueiro. E se a gente fizer uma reação química que pega fogo sozinha? Para isso eu vou usar esse pozinho roxo aqui, que é o permanganato de potássio, e esse líquido viscoso, que é glicerina. É só colocar um em cima do outro. O permanganato de potássio reagiu com a glicerina, formando carbonato de potássio, trióxido de dimanganês, gás carbônico e água. E essa reação gerou tanto calor que o papel que estava embaixo pegou fogo sozinho. E a gente já viu algumas coisas com fogo, que tal a gente ver uma reação química com água? Eu tenho essa pedra aqui, que se chama carbeto de cálcio, que também é conhecida por aí como carbureto. Dá só uma olhada o que acontece quando eu coloco o carbureto na água. O carbeto de cálcio reagiu com a água, dando origem a um gás que se chama acetileno,
e a esse pozinho que sobrou aqui no fundo do copo, que é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio também é conhecido como cal hidratada, que é aquele pó branco que é usado na construção. E já que a gente descobriu que dessa reação sai o gás acetileno, que tal a gente queimar o acetileno e ver mais uma reação química? Agora, a gente viu duas reações químicas acontecerem ao mesmo tempo. A primeira, do carbeto de cálcio com a água, que gerou gás acetileno e hidróxido de cálcio. A segunda, do gás acetileno, que reagiu com o oxigênio do ar, pegou fogo e gerou gás carbônico e vapor de água. Falando em água, vamos fazer agora uma experiência muito legal, mas não é com água comum, é com água oxigenada, que eu vou fazer reagir com o permanganato de potássio, que a gente já viu numa experiência anterior, e com vinagre. Primeiro, eu vou dissolver um comprimido de permanganato de potássio na água comum e depois colocar um pouco de vinagre. E agora eu vou colocar um pouquinho de água oxigenada e você vai ver o que vai acontecer. Os íons de permanganato, que é roxo, reagem com os íons de hidrogênio, liberados pelo vinagre, e com a água oxigenada, gerando oxigênio, água comum e o íon manganês, que é transparente. E agora eu vou fazer a mesma experiência, mas tirando o vinagre. Dessa vez, sem o ácido do vinagre, o permanganato reagiu só com a água oxigenada e gerou oxigênio, água, íons hidroxila e essa substância marrom que você pode ver aqui, que é o dióxido de manganês. A gente acabou de ver aqui uma reação química de mudança de cor da solução, mas que tal a gente ver uma reação em que a cor surge de dois líquidos transparentes? Dá uma olhada nesses dois tubinhos aqui. Os dois têm duas substâncias que parecem água, mas quando eu misturo, no começo da experiência, o que eu tinha na minha mão direita era um sal chamado nitrato de chumbo e ele estava dissolvido na água. Na minha mão esquerda tinha outro sal, o iodeto de potássio, que também estava dissolvido na água. Na hora em que eu misturei essas duas soluções, um dos produtos formados foi o iodeto de chumbo, que é esse negócio amarelo aqui, que tem muita dificuldade de se dissolver na água. Um outro produto dessa reação é o nitrato de potássio, que a gente não consegue ver porque ele é solúvel em água e forma uma solução transparente. Essa reação que usou iodeto de potássio me lembrou outra que também é muito interessante. Um experimento que se chama pasta de dente de elefante, que também vai iodeto de potássio, água oxigenada super concentrada, corante, que é para dar uma corzinha legal, e detergente para fazer um pouco de graça. Você vai ver o que vai acontecer. As bolhas que fizeram surgir essa espuma são de oxigênio. E adivinha de onde veio o oxigênio? Haha, da água oxigenada. A água oxigenada nada mais é do que água comum com um átomo de oxigênio a mais. A água comum é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, enquanto a água oxigenada é H2O2, 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. E uma coisa muito fácil de acontecer é esse oxigênio a mais escapar
e a água oxigenada se transformar em água comum. E o iodeto de potássio é um catalisador dessa reação, ou seja, ele facilita a transformação da água oxigenada em água comum. E se você gosta de reações químicas espetaculares, eu deixei as melhores para o final. Então vamos começar com a reação do sódio metálico com água. Essa pedrinha branca e mole aqui é sódio puro. Não parece, mas ele é um metal. E basta colocar um pouquinho disso aqui na água. Aqui aconteceram duas reações químicas. A primeira, que gerou hidrogênio e hidróxido de sódio, foi a mistura de sódio com água. Acontece que essa reação é extremamente exotérmica, ou seja, ela gera muito calor. E o hidrogênio é um gás muito inflamável, ele pega fogo. Então, calor, gás inflamável, você já deve ter imaginado a segunda reação. É a combustão do hidrogênio que reagiu com o oxigênio e se transformou em água. E já que eu estou todo preparado para fazer experiências com substâncias perigosas, que tal a gente fazer alguma coisa com ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é um poderoso desidratante, ou seja, ele tem a capacidade de tirar água de diversas substâncias, inclusive do açúcar. O açúcar é formado por sacarose. Na molécula dele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas agora dá só uma olhada no que o açúcar vai se transformar quando ele for desidratado pelo ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico fez o açúcar perder o seu hidrogênio e oxigênio, que se transformaram em água, e o que sobrou aqui foi carbono. É importante lembrar que o ácido sulfúrico foi só um catalisador, ou seja, ele favoreceu a reação química, mas não participou dela. Isso quer dizer que essa maçaroca de carbono aqui ainda está cheinha de ácido sulfúrico. Aqui a gente viu algumas reações químicas raras que geralmente são testadas em laboratório. Mas é importante lembrar que as reações químicas acontecem o tempo todo, inclusive na sua vida. Na respiração, no motor do carro, no fogão da cozinha, na fabricação dos alimentos, no apodrecimento da madeira, na fotossíntese, nos fogos de artifício, na construção das casas, dentro das células. Bom, pessoal, nesses dois vídeos eu trouxe para vocês, no caso, alguns procedimentos, né, algumas transformações químicas que a gente consegue fazer em laboratório, né, mas como nós não vamos ter aulas práticas, é só para vocês terem ideia de como ocorrem, né, e um vídeo também mostrando a diferença entre a transformação física e química, nada mais é do que salientando o que eu tinha falado para vocês antes de começar esses dois vídeos, beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre sinais de transformações químicas. No caso, pessoal, para identificar uma transformação química, o que a gente mais deve se observar é a mudança de cor, liberação de um gás, né? Formação de algum precipitado, mudança de temperatura, algum tipo de emissão de luz e possivelmente uma mudança do odor. Você vê um odor aqui
tinha um cheiro agradável e de repente ele já não se torna mais agradável, por exemplo, de uma hora para outra, bem rápido, sabe? É isso que eu quero dizer. Bom, sinais de uma transformação de mudança de cor, né? No caso, uma das indicações mais visíveis de uma transformação química é a mudança de cor, né? Isso ocorre quando os novos compostos formados em uma reação química têm propriedades ópticas diferentes dos reagentes, certo? Um exemplo disso é a oxidação do ferro, onde o ferro reage com o oxigênio no ar, no caso, resultando na transformação na formação de ferrugem que tem uma cor avermelhada, beleza? Suas aplicações, por exemplo, mudança de cor são frequentemente utilizadas em testes químicos para identificar a presença de certos íons ou moléculas, como no teste de chama, onde diferentes metais possuem cores distintas. Esse teste de chamas nada mais é que a gente coloca alguns sais em contato com etanol e assim a gente coloca fogo, certo? E, consequentemente, fazendo a queima desses sais, cada um terá uma cor característica, sendo a cor do metal. Liberação de gás, a formação de bolhas ou liberação de um gás durante uma reação indica que uma nova substância gasosa foi produzida. Isso pode ser observado em reações que ocorrem em soluções aquosas ou em outras fases, né? Um exemplo disso é a reação entre ácido clorídrico e bicarbonato de sódio, que liberam dióxido de carbono como um dos seus produtos, né? E quais são suas aplicações, né? A liberação de gás é um sinal comum em processo de fermentação, onde micro-organismos produzem gás carbônico e outros subprodutos no caso. Esse princípio também é utilizado em extintores de incêndio de bicarbonato, que liberam, no caso, CO2, para sufocar, no caso, a chama. E assim a gente corta essa alimentação e corta o incêndio. Bom, formação de precipitado, né? Um precipitado é um sólido que se forma e se separa de uma solução durante uma reação química. Esse fenômeno, no caso, ocorre quando os produtos da reação são insolúveis na fase líquida em que a reação está ocorrendo. Um exemplo disso, por exemplo, pessoal, é quando soluções de nitrato de prata e cloreto de sódio são misturados, formando-se um precipitado branco de cloreto de prata, né? Quais são as suas aplicações, então? A formação de precipitados é uma matéria comum em química analítica para identificar e quantificar íons em solução. Também é utilizado em tratamento de água, onde precipitados ajudam a remover as impurezas da água, beleza? Só um minutinho, pessoal. Dando sequência. Mudança de temperatura. Absorção ou liberação de calor durante uma reação química é outro sinal de que uma transformação química está ocorrendo, né? As reações podem ser exotérmicas, liberando calor, ou endotérmicas, absorvendo calor do ambiente. Exemplo de reações exotérmicas, no caso a combustão do etanol em oxigênio, que liberam uma grande quantidade de calor, né? Exemplo de reação endotérmica, a decomposição térmica de carbonato de cálcio, né, em óxido de cálcio e dióxido de carbono, que requer absorção de calor também. Quais são suas aplicações? Mudanças de temperatura são fundamentais em reações industriais, como na produção de cimento ou no funcionamento de motores de combustão interna, no caso, reações exotérmicas, que são exploradas em dispositivos como aquecedores químicos e portáteis. Emissão de luz, né? Algumas reações químicas liberam energia na formação de luz visível ou invisível, ultravioleta e infravermelho, nesse caso. Esse fenômeno é conhecido como quimiluminescência, né? Quando não há calor envolvido, ou como
incandescência, quando a luz é emitida devido ao calor. Exemplo disso é a reação de combustão de fósforo branco, que reage com oxigênio no ar para produzir o pentóxido de fósforo e uma luz branca, no caso. Suas aplicações, né? A emissão de luz é utilizada em reações quimiluminescentes, né? Como as usadas em bastões de luz química, como glow sticks, e em alguns tipos de reações em laboratório fluorescentes para detectar também substâncias como sangue, ok? Mudança de odor. Alteração do cheiro pode identificar a formação de novos compostos voláteis, né? Muitas vezes esses compostos são facilmente detectáveis pelo olfato, mesmo em pequenas quantidades. Exemplo disso é a decomposição de alimentos, onde proteínas e outros compostos são decompostos por micro-organismos, produzindo, no caso, gases com odores desagradáveis, né? Como o sulfeto de hidrogênio, que tem cheiro de ovo podre, por exemplo. Né? Suas aplicações, no caso, mudanças de odor, são importantes na indústria alimentícia para detectar a deteriorização e na química para identificar a presença de certo composto em reações também. Por exemplo, se você está fazendo uma reação química, você só vai identificar a partir do momento que ele liberou esse odor característico. Né? Bom, tipos de transformações químicas. As transformações químicas, elas podem ser classificadas em diferentes tipos, como reações de síntese, reações de decomposição, reações de substituição, reações de dupla troca e reações de combustão, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Né? Reações de síntese, por exemplo. Reações de síntese, por exemplo, né? Nas reações simples, duas ou mais substâncias simples se combinam para formar uma substância mais complexa, né? Essas reações são frequentemente exergônicas, né? Liberando energia e são fundamentais para a formação de novos compostos na natureza e na indústria também. Um exemplo disso é a formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio, que pode ser representada pela equação 2H2 mais O2, formando 2H2O. Em aplicações, as reações de síntese são amplamente utilizadas na fabricação de produtos químicos, como no caso a amônia, viu, pessoal? Que é sintetizada a partir de nitrogênio e hidrogênio e é fundamental na produção de fertilizantes. Reação de decomposição. As reações de decomposição envolvem a quebra de uma substância complexa em duas ou mais substâncias mais simples. Ao contrário da reação de síntese, essas reações geralmente requerem a adição de energia, como calor, luz ou eletricidade, para ocorrer. Um exemplo disso é a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio por eletrólise, né? Que no caso ocorreu 2H2O formando 2H2 mais O2. Aplicações, né? As reações de decomposição são essenciais na produção de gases industriais e na reciclagem de materiais. Por exemplo, a decomposição térmica do carbonato de cálcio, CaCO3, é usada para produzir cal viva, né? Que é CaO. Um material importante na construção civil, no caso, que geralmente mistura o cimento ali. Reação de substituição. As reações de substituições, né? Também conhecida como reação de deslocamento, ocorre quando um elemento em uma substância é substituído por outro elemento. Essas reações podem ser classificadas em substituição simples ou dupla, dependendo do número de átomos ou grupos substituídos. Exemplo de substituição simples: o zinco substitui hidrogênio no ácido clorídrico para formar cloreto de zinco e gás hidrogênio. E aqui eu trago uma fórmula para vocês, que é zinco igual mais 2HCl, né? Formando ZnCl2 mais H2. Reaplicações. Reações de substituição simples são usadas
purificação de metais, como a extração de cobre de seus minérios. Já as reações de substituição de dupla são comuns em processos de precipitação, onde são formados compostos insolúveis que podem ser facilmente separados também. Reação de dupla troca. Nas reações de dupla troca, os íons em dois compostos diferentes trocam de parceiros, formando dois novos compostos. Essas reações geralmente ocorrem em soluções aquosas e podem resultar na formação de um precipitado gás ou água, nesse caso, né? Exemplo disso é a reação entre nitrato de prata, né, AgNO3, e cloreto de sódio, NaCl, que resulta na formação de cloreto de prata, AgCl, que se precipita, aqui no caso precipita, né, e se torna nitrato de sódio, NaNO3. A formação aqui que nós temos é NaCl mais AgNO3, formando NaNO3 mais AgCl. Aplicações da reação de dupla troca, né? Reações de dupla troca são importantes em análises químicas, como as titulações, para determinar, no caso, a concentração de soluções. Também são utilizados na purificação de água, onde reações de precipitação removem íons indesejados. Reação de combustão. Reação de combustão. A combustão é uma reação química na qual uma substância, geralmente, no caso um combustível, reage com o oxigênio, liberando energia na forma de calor e luz. É uma reação exergônica e é essencial em processos que envolvem a liberação de energia, como a queima de combustíveis fósseis, né? Um exemplo disso é a combustão do metano, e é um exemplo clássico, né? CH4 mais 2O2, formando CO2 mais 2H2O. Aplicações, né? A combustão é utilizada para gerar energia em usinas termoelétricas, em motores de automóveis e na coação de alimentos, na produção, podemos dizer. A eficiência é o controle das reações de combustão, no caso, são fundamentais para a sustentabilidade e redução também de emissões de poluentes. Fatores que, no caso, influenciam as transformações químicas. Nós temos vários fatores, mas os mais comuns são a temperatura, concentração do reagente, superfície de contato, catalisadores e pressão também. Vamos falar um pouquinho da temperatura. Aumenta a energia das moléculas, né, e facilita as reações. Já a concentração dos reagentes, maior concentração pode aumentar a probabilidade de colisões entre partículas. Superfície de contato, quanto maior a área de contato entre os reagentes, mais rápida pode ser a sua reação. Substâncias catalisadoras são substâncias que aceleram a reação sem serem consumidas. E pressão está relacionada em reações envolvendo gás. No caso, o aumento da pressão pode aumentar a taxa de reação. Então, vamos falar um pouquinho da temperatura e seus efeitos, né? Temperatura, pessoal, é um fator crucial que afeta a velocidade das reações químicas, de maneira em geral. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, o que resulta em colisões mais frequentes e energéticas entre suas partículas. Isso dentro de um reagente do seu produto, né? O efeito da temperatura, então. Quando a temperatura é aumentada, as moléculas dos reagentes ganham mais energia e se movem mais rapidamente, no caso, aumentando a probabilidade de colisões efetivas que resultam na formação de produtos. Isso acelera a taxa de reação, certo? Exemplo, a decomposição de peróxido de hidrogênio, H2O2, em água e oxigênio é lenta a temperatura ambiente. No entanto, se você aumentar a temperatura, você aumenta a velocidade dessa reação. Ou seja, você alterou a energia de ativação dessa reação, né? Quais são as aplicações disso, né? Na indústria, o controle da temperatura é fundamental para maximizar
a eficiência das reações, né? Em processos como produção de amônia, pelo processo de Haber-Bosch, né? A temperatura é cuidadosamente controlada para otimizar essa produção também. Bom, falando da concentração dos reagentes agora. No caso da concentração dos reagentes, eles referem-se à quantidade de uma substância presente em um determinado volume de solução. A concentração dos reagentes influencia diretamente a frequência das colisões entre partículas reagentes, certo? Efeito da concentração. Quando a concentração dos reagentes é aumentada, há mais partículas disponíveis para colidir, o que aumenta, no caso, a taxa de colisões efetivas e, consequentemente, a taxa de reação. Exemplo, a reação entre ácido clorídrico e magnésio para produzir cloreto de magnésio, MgCl2, e gás hidrogênio, que é o H2, ocorre mais rapidamente em soluções de ácido clorídrico mais concentradas. Isso depende muito de reação para reação, viu, pessoal? Aplicações. Na indústria farmacêutica, por exemplo, ajustar a concentração do reagente pode ser crucial para controlar a velocidade de síntese de medicamentos. Em processos, por exemplo, de fermentação, a concentração de nutrientes afeta a taxa de crescimento microbiano e a produção de bioprodutos também. Bom, superfície de contato. A superfície de contato refere-se à área disponível para reação entre os reagentes. Quanto maior a superfície de contato, maior a área disponível para as colisões entre as partículas dos reagentes. Efeito da superfície de contato, né? Reações que envolvem sólidos podem ser aceleradas ao aumentar a superfície de contato dos reagentes. Isso pode ser conseguido triturando o sólido, por exemplo, em partículas menores, o que expõe mais a área de reação. Ou seja, quando você diminui a área de contato do seu sólido, você aumenta a taxa de reação dele. Essa reação vai ocorrer de forma mais rápida, certo? Exemplo disso. A combustão de um pedaço de carvão ocorre mais lentamente do que a combustão do mesmo carvão em pó, beleza? O pó de carvão tem maior superfície de contato, permitindo que a reação ocorra mais rapidamente. Ou seja, quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Quanto maior será a partícula, menor será a sua superfície de contato. Aplicações. No setor de mineração, por exemplo, o processo de trituração de minérios aumenta, no caso, a superfície de contato, facilitando a extração de metais. Em catálise heterogênea, por exemplo, catalisadores sólidos com grandes áreas superficiais são usadas para aumentar a eficiência das reações. Catalisadores, né? Vamos lá. Definição. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química, que aumentam a velocidade das reações químicas sem serem consumidas no processo. Eles funcionam ao fornecer um caminho de reação alternativo com uma energia de ativação mais baixa, ou seja, ele está ali só para auxiliar a sua reação, certo? Efeito dos catalisadores. A presença de um catalisador ele permite que a reação ocorra mais rapidamente, em alguns casos, sob condições mais amenas de temperatura e pressão, os catalisadores podem ser homogêneos, né? Na mesma fase que os reagentes, ou heterogêneos em uma fase diferente. Exemplo disso é o dióxido de manganês, MnO2, que atua como um catalisador na decomposição do peróxido de hidrogênio, H2O2, em água e oxigênio. Por exemplo, nós temos a fórmula aqui, formando 2H2O2, que forma, no caso, com auxílio de um MnO2, H2O, 2H2O mais O2. Aplicações. Os catalisadores são essenciais na indústria química para a produção de diversos produtos, como no caso polímeros, combustíveis e produtos químicos finos, né? O uso de catalisadores em automóveis ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes, como óxido de nitrogênio e monóxido de carbono. No entanto, é bom frisar que quando você utiliza
um catalisador, geralmente é algo que deixa o seu processo um pouco mais caro, né? Ainda mais quando esses catalisadores são enzimas. Pressão. A pressão é um fator relevante em reações que envolvem gás. Aumentar a pressão geralmente aumenta a concentração dos gases, o que pode acelerar a taxa de reação. O efeito da pressão, então. Em reações envolvendo gases, por exemplo, o aumento da pressão resulta em moléculas de gás mais próximas umas das outras, aumentando a frequência de colisões e, portanto, a velocidade de reação. Um exemplo disso, no processo Haber-Bosch, no caso, para a síntese de amônio, a alta pressão é utilizada para aumentar a taxa de reação entre nitrogênio e hidrogênio. Ou seja, aqui a gente tem uma reação N2 mais 3H2, que inserindo alta pressão nele, a gente consegue formar uma amônia, que é 2NH3. Além da síntese de amônio, o controle de pressão é essencial na indústria de petroquímicos, e onde a alta pressão é usada em reações de hidrogenação e outras transformações químicas que envolvem gases. Então, agora vamos falar um pouquinho da energia das transformações químicas. As transformações químicas, pessoal, envolve variações de energias, como reações exotérmicas e endotérmicas. No caso, as exotérmicas liberam energia para o ambiente, gerando geralmente sobre calor. E as endotérmicas absorvem energia do ambiente, causando uma diminuição de temperatura. A variação de energia em uma reação química pode ser representada através de diagramas de entalpia que mostram o conteúdo energético dos reagentes produtos, certo? Bom, lei da conservação de massa, né? Uma das leis fundamentais das transformações químicas é a lei da conservação de massa, né? Que foi formulada por Antônio Lavoisier, que ele nos dizia: em uma reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou seja, o que isso significa? Tudo que está entrando sai, beleza? Isso é muito usado em balanço de massa. Isso significa que durante a transformação química, a quantidade de matéria não se perde nem se cria, mas se rearranja. Então, isso nada mais é que tudo que está entrando vai sair, de alguma forma ou de outra. Bom, transformações químicas estão, no caso presente, em diversas áreas, viu, pessoal? Tanto na indústria alimentícia, como produção de alimentos processados, fermentação, conservação, farmacêuticas, que aí já entra síntese de medicamento, produção de vacinas, como exemplo. Em questão de energia, aí nós temos a combustão de combustíveis fósseis, baterias e células de combustíveis. Em biotecnologia, que é a modificação genética, a produção de biocombustíveis também. Bom, alguns exemplos práticos que nós temos, no caso, é a combustão do gás natural, né, utilizando para cozinhar e aquecer também, onde nós temos o metano que reage com o oxigênio, que libera, no caso, energia. É quando você passa naquelas usinas, que você vê aquele fogo para cima, que não se apaga, esse, no caso, essa reação do metano, beleza? Bom, fabricação de vidro, que no caso nós temos a sílica, que é fundida com outros óxidos para formar o vidro, uma transformação química, no caso, irreversível. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês agora, só um minutinho.
Hoje a gente está aqui em Suzano, na Grande São Paulo, para mostrar para vocês como é feito um copo de vidro. Bora ver. A gente está na fábrica da Nadir Figueiredo. Para entrar aqui só com bota de proteção, jaleco e capacete. Essa aqui é a matéria-prima principal do vidro, é mais ou menos 70% da composição do vidro vem dessa areia. É uma areia bem fininha, muito mais fina do que uma areia de praia. Ela tem pouco ferro na composição e essa areia que é usada aqui em Suzano, ela vem de Descalvado, que é no interior de São Paulo. Deve ser boa pra fazer uma ampulheta, hein? É da areia que vem a sílica, uma mistura de silício com oxigênio, que é chamada quimicamente de dióxido de silício. Essa duna aqui é de barrilha, é a substância que fornece o sódio para o vidro, é a segunda matéria-prima mais importante. Essa aqui eu não posso colocar a mão porque ela é muito alcalina, então pode machucar a minha mão. O nome químico da barrilha é carbonato de sódio. A principal função dela no vidro é baixar o ponto de fusão do silício, fazer o silício ficar mais fácil de derreter. E a terceira matéria-prima mais importante para o vidro é o calcário. É do calcário que vai ser tirado o cálcio. O calcário a gente já viu no vídeo em que a gente mostra como é feito o cimento e ele é tirado em jazidas no Brasil mesmo. Desse material, a fábrica vai aproveitar o óxido de cálcio. É ele que vai fazer o vidro ficar resistente à água. Uma coisa bacana é que o próprio vidro serve de matéria-prima. Então tudo que a fábrica rejeitar, que quebrar, que não der certo durante a fabricação, volta para cá e vai ser 100% reciclado. Uma coisa legal é que 1 quilo de vidro que entra aqui é exatamente 1 quilo de vidro que sai na ponta da linha de produção. Ele é totalmente aproveitado. A maior parte dos ingredientes do vidro é bombeada com ar comprimido até o forno, que derrete tudo usando gás natural e oxigênio puro. O forno fica na parte de cima da fábrica e chega até 1500 graus Celsius. Nessa temperatura, o vidro é uma massa líquida e brilhante. A gente tirou um pouquinho só para você ter uma ideia. As máquinas que moldam o vidro ficam embaixo. Para cada objeto, uma quantidade diferente de massa pinga lá do forno e desce escorregando até uma forma. Como essa massa é bem pesada, ela desce muito mais rápido do que se fosse uma gota d'água. Depois que cai na parte de baixo da forma, uma espécie de martelo faz a parte de dentro do objeto. Em poucos segundos ele já endurece e sai no seu formato final. Mas aqui nesse pote dá pra ver ali na base que o vidro ainda tá muito quente. Alguns objetos têm um tratamento especial. Nas taças, por exemplo, a haste é feita quando o vidro ainda está mole. A parte de cima fica presa, enquanto a base desce e forma um pedaço de vidro esticado, como se fosse um queijo, e isso endurece e se transforma na haste. Nos potes também acontece uma coisa diferente. O vidro entra na forma e a máquina injeta ar comprimido, dá um soprão lá dentro para ele ficar na forma certa. Depois que o vidro sai da forma, ainda passa por uma requeima. O fogo vai derreter qualquer imperfeição que tenha ficado na parte de fora do vidro. Ele está bem lisinho, não machucar a sua boca. A última etapa é o recozimento, que também é feito dentro de um forno. Isso vai deixar o vidro mais seguro, vai diminuir a chance dele quebrar. Quando os copos, os potes ou as taças estão prontos, eles ainda passam por algumas inspeções manuais e outras automáticas para ver se não tem nenhum defeito. Se for encontrada alguma coisa errada, o vidro é separado e volta para o começo da linha de produção. E as peças que estão perfeitas são colocadas em caixas de papelão e um robô organiza em pallets para o transporte. E aquela areia, a barrinha e o calcário que a gente viu lá no comecinho se transformaram nisso aqui. Nós vídeos que te mostram de cabo a rabo como as coisas são feitas. Isso aqui, no menor do mundo. Esse negócio tá quente pra caramba. Para você que gosta desses processos industriais, tem 2 Bora Vês muito legais que a gente fez. Um mostrando como é feito o papel e outro como é feita uma privada. Dá uma
Bom, pessoal, vimos um exemplo prático de produção do vidro, né? Enfim, outro exemplo que nós temos também é a questão da fotossíntese, né? Que ocorre nas plantas, né? As plantas, no caso, convertem o dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio usando a energia solar. E, consequentemente, a gente faz com que a planta se desenvolva, né? Ou seja, podemos dizer que em todo lugar a gente tem alguma coisa relacionada à transformação química e física, né? Bom, outro grande exemplo no caso, é a produção de cloro, né? Aqui no caso é a água sanitária. Vou estar mostrando para vocês também como que é fabricado o cloro, no caso. Só um minutinho. Hoje a gente vai conhecer um laboratório de química gigante. Bora ver? Tá vendo essa piscina esverdeada? Isso aqui é só água com sal, mas vai virar cloro, soda cáustica, água sanitária e ainda matéria-prima para fazer plástico. A gente veio até Santo André, na região metropolitana de São Paulo, conhecer uma das 3 fábricas da Unipar. O legal daqui é que a gente vai conseguir ver reações químicas, que a gente está acostumado a ver na escola, no Manual do Mundo, sendo usadas em escala industrial. A Unipar completou agora 55 anos de operação. E apesar de provavelmente você nunca ter comprado nada direto deles, eu tenho certeza que você já usou alguma coisa que depende do que foi produzido aqui. Eles fornecem matéria-prima para a indústria de alimentos, têxtil, de papel, bebidas, remédios, construção civil e até tratamento de água. E tudo isso começa misturando sal com água. Olha só essa montanha de sal. Isso aqui é sal industrial. A principal diferença para o sal que a gente usa em casa é que lá é o sal iodado. A molécula de sal é cloreto de sódio, NaCl. Tem um átomo de cloro e um átomo de sódio. No sal que a gente usa em casa é acrescentado iodo, mas que aqui só iria atrapalhar. Aqui o sal vai ser misturado com a água, que como você sabe é H2O, hidrogênio e oxigênio. E esses 4 elementos são a base de tudo que é feito aqui nessa indústria. São vários processos que vão separando os átomos, recombinando e gerando moléculas diferentes. Essa primeira mistura é chamada de salmoura, que é uma água com alta concentração de sal. Só para você ter uma ideia, no mar, a média de mais ou menos 35 gramas de sal por litro de água. Aqui pode chegar a 315 gramas, que é mais ou menos o quanto tem de sal no mar morto. Sim, aquele mar que de tão salgado as pessoas não afundam. Só que junto daquela montanha de sal que a gente viu, vem algumas impurezas, principalmente cálcio e magnésio. E por causa disso, a salmoura vai passar por 2 processos de purificação. Um é um tratamento físico-químico. Primeiro pega as impurezas e transforma em partículas maiores, que são carbonatos e hidróxidos. Depois, como elas ficam mais pesadas, descem para o fundo, que é o processo de decantação, e depois elas são tiradas. No final, ainda é feito um controle para ver se essa salmoura está pura, se tem realmente só água e sal. A brincadeira agora começa numa eletrólise, que nada mais é do que usar energia elétrica para forçar uma reação química, que a gente está vendo aqui representada nessa maquete. Então a salmoura é colocada num lugar em que tem um polo positivo, o ânodo, e um polo negativo, o cátodo, para fazer a energia elétrica passar pelo líquido. O que na maquete eram 2 bolsas com líquido, aqui é essa estrutura gigantesca. Cada módulo desse cabe 40 mil litros de salmoura. Só pra você ter uma ideia, a corrente elétrica é de 16 mil amperes. É por isso que a gente não pode gravar com a nossa câmera comum. O campo magnético é muito forte, então eu tô usando o celular. Toda essa energia elétrica vai fazer os átomos se separarem e depois se juntarem, formando outras coisas. Aqui de dentro do eletrolisador saem 3 novas substâncias: cloro e hidrogênio em gás, que aqui
dentro vão ser usados para fazer outras coisas e soda cáustica que vai ser vendida para a indústria. E ainda sobra um pouco de salmoura diluída que vai ser concentrada e voltar para cá. Para separar a soda cáustica, aqui em Santo André eles usam um método super moderno, tem uma membrana no meio que só deixa passar o sódio para um lado. Aqui está saindo o gás hidrogênio. A água tem 2 átomos de hidrogênio, mas só um deles vai sair aqui. Aí ele se junta com outro átomo que saiu de outra molécula de água, formando o gás H2. Esse é o chamado hidrogênio verde, quando ele é feito a partir da água, usando energia elétrica de fontes renováveis. Daria até para abastecer um carro, e talvez isso seja bem comum no futuro. E aqui na Unipar eles vão usar mais para frente para abastecer algumas caldeiras. Este livro aqui tem 160 páginas. Sabe qual é o tempo médio que um brasileiro gasta para ler um livro como este? Cerca de 2 semanas, porque ele lê um pouquinho todos os dias, só que tem um detalhe, aquilo que ele leu hoje, ele já esqueceu amanhã. Sabia que existe um método onde você consegue ler um livro como esse de 160 páginas em 43 minutos de capa a capa, com foco, concentração e com aquilo que é a minha especialidade, memorização de conteúdos. Esse método se chama meta-leitura, que é a leitura dinâmica inteligente. Quer saber como é que funciona isso e resolver o seu problema das pilhas de livros que você tem sem você ler nenhum deles? Faz o seguinte, toque em Saiba Mais aqui embaixo que eu vou te explicar todos os detalhes desse método na próxima tela. Mas toque agora antes que esse anúncio termine. O oxigênio e o hidrogênio que sobraram da água vão se juntar com o sódio, formando o hidróxido de sódio ou soda cáustica. Ela sai do eletrolisador e vem para um processo de evaporação para ficar mais concentrada. Soda cáustica a gente usa em casa para desentupir esgoto, mas ela é muito usada na indústria de papel. É ela que deixa o papel branquinho. Mas ela também é usada para fazer sabão, detergente, entra até no processo de produção do alumínio. E o terceiro produto que sai daqui é o cloro. Ele sobra do sal, 2 átomos se juntam e formam o Cl2, que é o gás cloro. Mas calma que não é gás cloro que sai da fábrica aqui não. Ele ainda vai ser processado para virar outros 3 produtos. Aliás, quando a gente fala cloro, você pode estar imaginando aquele produto que vai na piscina. Aquilo não é exatamente cloro, é hipoclorito de sódio, que é exatamente o primeiro dos 3 produtos feitos aqui com cloro. O hipoclorito de sódio a gente chama também de água sanitária. É a mesma coisa, só que numa concentração menor. E ele é ótimo para matar bactérias. Ele é uma mistura da soda cáustica com o cloro, que foram separados lá na eletrólise e vão se encontrar de novo nesse reator, onde acontece uma reação química que gera o hipoclorito. Ele sai daqui numa concentração maior que 12,5%. Só para você ter uma ideia, na água sanitária a concentração é de 2,5% e tem um pouco na água que a gente bebe também, mas a concentração lá é muito baixinha, menor que 0,5%. O segundo produto você tem no seu estômago, que é o ácido clorídrico. O gás cloro vem para esse forno, onde ele vai se encontrar com hidrogênio, que também foi gerado lá na eletrólise. Os dois juntos vão reagir, queimando e formando um gás que é o cloreto de hidrogênio, que depois é misturado com água para formar o ácido clorídrico. Esse ácido é usado para um monte de coisa, para perfurar poços de petróleo, na indústria alimentícia, na siderúrgica para tirar a ferrugem dos metais, ajuda na produção do biodiesel, no tratamento da água e no nosso estômago ele ajuda na digestão. Só que nesse caso é a gente mesmo que produz. O gás cloro ainda vem para uma parte dessa fábrica que faz uma coisa que eu duvido que vocês sabiam, que é produzida com sal e água: o plástico. Mas aí a gente vai ter que acrescentar mais um ingrediente nessa receita, que é o carbono. Ele chega aqui na forma de um gás chamado etileno, que é uma molécula formada basicamente por carbono e hidrogênio. Primeiro o etileno e o cloro vão se misturar em um reator aqui, formando um produto que se chama dicloroetano. Eu não posso chegar perto porque é uma área classificada, um lugar perigoso que a gente não pode nem entrar com a nossa câmera. Depois, aqui atrás de mim, vai acontecer um processo de decomposição por calor chamado de pirólise. Ele vai formar o monômero de cloreto de vinila, que é usado para fazer o policloreto de vinila, ou seja, o famoso PVC. Sim, aquele do cano de PVC. Para o monômero virar polímero, ou seja, para uma molécula pequenininha se juntar muitas vezes e formar uma molécula grandona, ele vai passar por um reator de polimerização, que é isso que está atrás de mim. O monômero chega na forma de um gás liquefeito que é misturado com água quente, e a partir daí a gente vai ter uma reação de polimerização, que forma uma molécula bem maior. Dependendo do tempo de reação e do processo, pode gerar um plástico diferente, um pouco mais maleável, um pouco mais rígido. O que
sai do reator é uma espécie de lama, água misturada com pó de PVC, que precisa passar por essas centrífugas gigantes para secar. O plástico vai passar ainda por um secador e a gente vai tirar um pouquinho da máquina para conseguir ver de perto o produto final, que é esse aqui. É esse pozinho branco que vai se transformar no tubo de PVC e uma série de outros plásticos que a gente usa em brinquedos, embalagens, veículos, produtos hospitalares e muito mais. Tudo que é produzido fica armazenado em sacos, se for um produto seco, e se for um produto líquido, fica em tanques como esse e é distribuído em caminhões para o mundo inteiro. Então hoje você viu como é possível usar só água, sal e uma pitadinha de carbono para fazer 5 produtos diferentes: gás cloro, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, soda cáustica e PVC. E isso tudo feito aqui na Unipar, que é líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Uma indústria fundamental para que outras indústrias façam produtos que a gente usa no nosso. Bom, pessoal, visto a produção de plástico, né? Nós temos também outro exemplo de plástico, seria borracha, e também temos a questão da gasolina. O exemplo da borracha eu vou deixar para vocês verem depois em casa, né? E eu vou trazer aqui o exemplo da gasolina, beleza? Bom, mas no final, né, para a gente terminar a aula, né? Qual que foi o intuito de hoje, né? Eu queria trazer para vocês, no caso, era para vocês compreender as transformações químicas, que é essencial para muitas áreas da ciência e da indústria, né? Ela não apenas, no caso, nos ajuda a entender os processos naturais da indústria, mas também a desenvolver novas tecnologias e produtos que melhoram a qualidade de vida, né? Agora eu vou passar aqui o vídeo aqui para vocês da gasolina, para vocês verem como que é feito nesse caso. Hoje, no último episódio da nossa série Super Tech, a gente vai mostrar como o petróleo que a gente viu saindo lá da plataforma vai virar a gasolina que abastece o seu carro. E para isso, a gente veio até a refinaria Presidente Bernardes da Petrobras em Cubatão para conversar com quem entende do assunto e descobrir como é que funciona direitinho esse processo. Bora ver? Se você alguma vez já desceu a Serra do Mar por São Paulo, pela rodovia Anchieta, você deve ter reparado que passando por Cubatão tem algumas torres muito altas que parecem umas caixas d'água. Talvez até tenha visto alguma chama ou fumaça saindo de alguma chaminé e tenha ficado curioso se perguntando o que acontece ali dentro. Essa aqui é a refinaria Presidente Bernardes, a primeira grande refinaria do Brasil, inaugurada em 1955, logo depois da criação da Petrobras. Uma refinaria é uma grande fábrica que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, transformando petróleo em produtos. E por isso que é muito comum a qualquer momento você ver essa chama acesa e um pouco de fumaça. Mas calma que essas coisas não são o que parecem. A chama, o flare, é um dispositivo de segurança usado para queimar gases que são descartados em alguns processos. E essa fumaça branca é só vapor
vapor de água que foi usada para resfriar alguns equipamentos. O tamanho de tudo impressiona muito. São 6,5 quilômetros quadrados de área, o equivalente a quase 1000 campos de futebol. E eles têm a capacidade de processar por dia quase 30 milhões de litros de petróleo. Mais de 10 piscinas olímpicas, ou 11% do total refinado pela Petrobras. O petróleo que sai das plataformas é transportado de navio até São Sebastião, aqui no litoral do estado de São Paulo. De lá, ele é bombeado por mais de 150 quilômetros de dutos até chegar aqui. Ele vai ficar guardado por um tempo nesses tanques redondos, que são tão grandes que o pessoal aqui chama de maracanãs. Em cada um desses cabe 45 milhões de litros, e o total que pode ser armazenado nessa área é de 300 milhões de litros de óleo. Ainda é possível alcançar a liberdade financeira através do dropshipping? É totalmente possível, mas não recomendo você fazer tudo sozinho, ou vai perder muito tempo e dinheiro à toa. Agora, eu e meu time vamos construir para você a sua primeira loja por um valor completamente simbólico. A gente vai te entregar uma loja com uma logo profissional, banners personalizados e o melhor, 20 produtos selecionados a dedo já com o contato do fornecedor. Assim, você vai receber tudo o que precisa para entrar nesse mercado de forma profissional e já começar a vender. E se você garantir a sua loja hoje, por esse anúncio aqui, eu ainda vou te entregar de bônus o meu curso Marco Zero, onde eu te ensino passo a passo na prática para vender sem precisar investir em anúncios. E o melhor, tudo isso custa apenas R$ 37,00, ou seja, mais barato que uma pizza. E eu sei que talvez você está se perguntando, mas por que alguém venderia uma loja profissional pronta por um preço tão baixo assim? Simples. Eu sou parceiro de uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo e eles literalmente me pagam para construir a sua loja pronta. É uma parceria onde todo mundo sai ganhando. As plataformas porque mais pessoas vão começar a vender com o sistema deles, você porque você vai ganhar uma loja pronta e profissional de qualidade por um preço de custo, e eu vou ganhar porque as plataformas que vão me pagar uma comissão assim que você começar a vender. Ou seja, eu só ganho de fato se você ganhar. E se ainda assim você estiver desconfiando, eu vou te dar uma garantia de 120 dias. Então, resumindo, eu vou te entregar uma loja profissional pronta, 20 produtos vencedores, fornecedores de confiança, o curso Marco Zero completo com mais de 5 módulos na prática e até o suporte da minha equipe. E claro, sem contar a garantia de 120 dias e o valor simbólico que eu tô te cobrando nessa oferta especial aqui. Então, se você não quiser perder essa oportunidade de começar de verdade no melhor mercado da internet, toque agora no botão de Saiba Mais que vai estar aqui embaixo e receba sua loja em menos de 24 horas para começar a vender. Mas corre porque esse anúncio aqui pode sair do ar a qualquer momento, porque a minha equipe tem uma limitação de lojas que eles Esse petróleo todo vai ser transformado em vários combustíveis, gasolina, diesel, gasolina de aviação, que são a especialidade dessa refinaria, mas também em substâncias que vão ser usadas na fabricação de plásticos, solvente para a indústria, enxofre para a produção de ácido sulfúrico e muito mais. O petróleo é formado por moléculas orgânicas, que têm vários átomos de carbono ligados entre si para formar uma cadeia. E além do carbono, praticamente só tem hidrogênio, que aqui está representado por essas bolinhas brancas, e por isso ele é um hidrocarboneto. Mas o petróleo não é formado por um tipo de molécula só, são muitas moléculas diferentes, desde o metano, que tem só um átomo de carbono, até moléculas com dezenas de carbonos ligados entre si, que nesse caso teria hidrogênio também, mas a gente não tinha bolinha suficiente. Para conseguir usar isso para alguma coisa, a gente precisa separar o petróleo em grupos de moléculas parecidas entre si, e que ainda podem passar por vários processos de transformação até chegar no produto final. Aqui na refinaria, essa transformação acontece usando calor, dando origem aos derivados de petróleo. A gasolina, por exemplo, é composta principalmente por moléculas que têm entre 6 e 12 átomos de carbono. É nas unidades de destilação que o petróleo vai ser separado. Tudo acontece dentro dessas torres gigantes, chamadas colunas de destilação, que podem chegar a 70 metros de altura. São uma espécie de tubos gigantes, com várias plataformas horizontais chamadas de pratos. É como se fosse um prédio gigante e cada plataforma é um andar. O petróleo é aquecido a mais ou menos 350 graus nesses fornos gigantes, depois injetado na coluna de destilação pela parte de baixo, no andar térreo. A essa temperatura, a maior parte dos componentes do petróleo já virou vapor e vai querer subir
subir e no caminho ela vai batendo nos pratos. Então a temperatura de cada andar vai ser diferente. Embaixo é o mais quente e lá em cima no topo é o mais frio. Em cada um desses andares que a separação vai acontecer. Conforme o vapor vai subindo, esfriando, a mistura de moléculas começa a condensar, virar líquido de volta, como se fosse a água que se forma no espelho quando a gente toma um banho quente. Só que os componentes não condensam na mesma temperatura. As moléculas menores têm um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, tem mais facilidade em continuar como vapor. Então na parte de baixo da coluna vão condensar as moléculas maiores, um pouco mais para cima as moléculas que são um pouco menores e lá em cima as menores moléculas de todas. De cada um desses andares sai um tubo por onde escorre o líquido condensado, chamado de fração. E esse tipo de destilação é chamado de destilação fracionada. Lá na parte de cima da coluna já sai uma fração leve, que é chamada de nafta de destilação direta, que é bem parecida com a gasolina. Ela até tem o número certo de carbonos por molécula, mas o formato não é o ideal. Daria para usar como combustível, mas seria uma gasolina de péssima qualidade. Você vai entender o porquê até o final desse vídeo. Hoje quero falar com você que já pensa no futuro financeiro dos seus filhos. Investir em Mogna Africano é uma forma de garantir um futuro promissor para você e sua família. Com a nossa solução de investimento em florestas, você terá a garantia de que está investindo em um produto valioso e sustentável, que pode ser passado de geração em geração. E o melhor de tudo, você pode ter a tranquilidade de que a nossa empresa cuidará de todo o processo, desde o plantio até a venda da madeira. Tenha tempo para o que realmente importa. Invista em floresta agora e tenha certeza de estar fazendo um investimento seguro e lucrativo. Sua equipe de TI está constantemente apagando incêndios? Então, antecipe o caos com o Action AI da Atera. Com um clique, o copiloto de IA da Atera soluciona qualquer dispositivo, executa diagnósticos e fornece soluções. Na prática, a maior parte da gasolina não sai direto desse destilador, mas do processamento de frações mais pesadas que saem por aqui, pela parte mais baixa da coluna. Essa fração específica é chamada de resíduo atmosférico, porque o processamento acontece a uma pressão muito próxima à pressão atmosférica. E para separar melhor essa parte, ela ainda tem que passar por mais uma destilação. A unidade de destilação a vácuo funciona de um jeito muito parecido com a outra, mas como o próprio nome diz, ela usa vácuo e temperaturas bem altas, próximas de 425 graus, para ajudar a transformar as moléculas mais pesadas em vapor. Dessa vez, a fração que interessa pra gente é chamada de gasóleo de vácuo, que tem entre 16 e 60 átomos de carbono por molécula e sai desse duto aqui. Só que essas moléculas ainda são grandes demais para gasolina e ainda precisam ser quebradas, e esse é exatamente o objetivo da próxima unidade. Aqui acontece o craqueamento catalítico. Craqueamento, porque vem do inglês crack, significa quebrar, e catalítico, porque eles usam uma substância que facilita a reação, o que na química a gente chama de catalisador. Aqui o catalisador está na forma de um pó de uma cerâmica, o óxido de alumínio ou alumina. O gasóleo vai entrar por esse duto com o catalisador e a reação vai acontecer a uns 500 graus Celsius. Vocês não têm noção de como tá quente aqui. As moléculas vão ser quebradas, vai ficar uns 6 a 12 átomos de carbono por molécula, vai ser formado o chamado nafta de craqueamento. Uma curiosidade bacana é que como o catalisador está nessa forma de pó, entrando lá dentro rápido, em alta temperatura, ele acaba funcionando como uma espécie de uma lixa. Então eles têm que revestir tudo com uma espécie de cerâmica refratária, parecida com o que tem dentro de forno de pizza. E para saber se tudo está funcionando, as coisas são pintadas de verde com uma tinta termocrômica. Quando está na temperatura certa, ela permanece verde. Se estiver muito quente, ela fica branca. Como aqui a gente está bem na entrada, onde é bem mais quente, dá para ver um pouquinho do branco. Olha que legal. E agora a gente já tem tudo que precisa para fazer a gasolina. A nafta da destilação direta, que saiu lá da primeira destilação, e a nafta do craqueamento. Só que antes de virar gasolina, a gente vai ter que
tirar uma coisa daqui. O petróleo tem uma quantidade razoável de enxofre, que quando é queimado, libera dióxido e trióxido de enxofre. Além disso, esse enxofre aumenta a quantidade de fumaça emitida pelos motores e ainda pode danificar vários componentes internos. Por causa disso, nessa etapa de tratamento da gasolina, o principal objetivo é tirar o enxofre. Isso vai ser feito a uma temperatura de uns 300 graus Celsius e uma pressão de umas 20 vezes a pressão atmosférica. No processo, eles também vão usar gás hidrogênio e o catalisador, que dessa vez vai ser alumina recoberta com algum outro metal, como cobalto ou molibdênio. O interessante é que o hidrogênio também é produzido aqui, a partir de uma mistura de gás natural com água, numa reação que chega a mais ou menos 870 graus Celsius. Daria tranquilo para derreter alumínio. No final do processo de remoção do enxofre, as diferentes partes da gasolina que vieram da destilação direta e do craqueamento podem finalmente ser misturadas. E se eu te falasse que esses dois relatórios aqui utilizam a mesma base de dados? Você acreditaria? E olha que legal, eles tiraram uma amostra aqui, isso aqui já é gasolina purinha, purinha. A que vai no nosso carro ainda tem o etanol anidro e o corante, que deixa a gasolina um pouco mais escura. Mas tem uma coisa mais importante ainda para ser feita. Antes de ser vendido, o combustível precisa passar por uma série de testes, atender várias normas para garantir a qualidade e o desempenho. Alguns desses testes são químicos. Aqui, por exemplo, uma amostra de combustível é borrifada em uma chama e eles conseguem saber a composição dela pela cor da luz que é emitida, que é analisada por computador. Mas também existem testes mais práticos, como os ensaios em motores, em que uma amostra é usada para abastecer um motor de testes e o desempenho desse motor é comparado com testes padrão. Esse teste é muito importante para avaliar a octanagem da gasolina, que é uma medida da qualidade do combustível que diz pra gente o quanto ele consegue resistir a explosões indesejadas. O que acontece é que quando o motor está funcionando, existe um momento exato em que a gasolina tem que ser queimada, tem que entrar em combustão. E é exatamente o momento em que a vela solta aquela faísca. Mas se a gasolina estiver fora dos padrões da octanagem, ela pode entrar em combustão antes da hora por causa da compressão dos pistões. E aí vai acontecer aquela famosa batida de pino que você deve estar escutando aqui. E é por isso que a gente não poderia usar aquela nafta que saiu da primeira destilação como combustível, porque ela teria uma octanagem bem menor do que a gasolina. E isso tudo também faz bastante diferença entre os tipos de gasolina que são produzidos aqui. A refinaria Presidente Bernardes é a única do Brasil que produz a gasolina Podium da Petrobras e produz também gasolina de aviação, que tem essa cor diferente aqui. Gustavo, o que a gasolina Podium tem de especial? A gente trabalha na formulação dela e a gente consegue na Petrobras com a Podium ter a maior octanagem de antidetonante para veículos sem a utilização de aditivos. Então é a gasolina que você vai colocar no seu carro sem precisar de aditivos, que vai te dar a maior performance, uma puxada esportiva no seu carro. Para a gasolina de aviação, onde o motor trabalha num regime muito mais puxado em termos de necessidade de potência, a gente pega e adiciona um aditivo antidetonante à base de chumbo tetretila, e esse aditivo confere uma octanagem muito superior, inclusive a da Podium, que vai permitir que tenha um desempenho para fazer todas as manobras e regimes de voo necessário. Como diferencial, a gente também coloca um aditivo azul que identifica ela como uma GAV de baixo teor de chumbo. A cor ajuda na hora do abastecimento para você saber que está com o combustível correto. Jurava que a gasolina de aviação era uma homenagem ao Manual do Mundo? Os produtos finais da refinaria vão ser guardados em tanques parecidos com o que a gente viu no começo do processo. Depois, uma parte vai ser transferida por dutos, subindo a serra até chegar em um terminal em São Caetano do Sul, perto de São Paulo, e outra parte vai para a Baixada Santista, onde vai ser distribuída para o resto do Brasil por navios. Nesse vídeo a gente falou bastante da gasolina, mas eles fabricam vários outros. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Depois deixo o link para vocês dos vídeos, para vocês reverem na casa de vocês. E fica aqui à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiveram durante a aula ou a respeito da apostila. No mais, muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite a todos aí.